Nós voltamos aqui com o nosso bate-papo com o vereador Edson Richa e eu quero lhe perguntar. No bloco anterior, nós conversamos a respeito de oposição e situação. Eu acho que toda a Câmara tem que ter oposição e situação, né? Dentro de uma democracia, dentro de uma estabilidade, dentro de um equilíbrio, né, político. Vereador, hoje essa palavra oposição, ela soa como rigidez, como asperez, como tudo de negativo. Como é que o senhor entende oposição? Como nós falamos no bloco anterior, eu ainda falava que eu sou um vereador de oposição, mas que sou um político coerente, que faço uma oposição construtiva, né, João? Eu não entendo que a palavra oposição seja uma coisa rígida, né? De acordo com a atuação de cada um. Eu acho que eu sou um vereador moderado, um político bem moderado, né, que procuro enxergar as coisas para poder atuar, né? E eu acho que eu tenho contribuído bastante com a minha experiência, né, juntamente com os colegas, que nós temos na Câmara hoje uma composição de 15 vereadores, né, sendo que só dois, eu e o vereador Valdocir Marques, né, somos os mais antigos. O vereador Valdocir Marques parece com 6 mandatos, né, e eu no 4º mandato, né? Então a gente tem contribuído bastante para com os colegas, né, que são marinheiros de primeira viagem. Mas nós temos uma legislatura muito boa, os vereadores são todos de bastante competência, né, e cada um dentro das suas limitações, né, tem procurado contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero pontuar, vereador, 3 coisas bem rapidamente aqui e quero saber a sua opinião. Uma delas com relação à atitude da secretária de Educação, Cláudia Vargas. Na sua opinião, foi um desrespeito ela ter dado as costas no pronunciamento do presidente Franchini? Eu entendo assim, João, ó, eu como conheço a secretária Cláudia, né, e as demais pessoas que praticaram o ato de virar as costas para o vereador Franchini, veja bem que eu falei para o vereador Franchini. Mas a coisa é que foi dentro do recinto do Poder Legislativo, né? Eu entendi que as costas foram viradas para o vereador Franchini. Agora, a maioria dos colegas não entendeu assim. Não seria naquele momento? E realmente eu acho que seria uma atitude para eles lavarem a roupa suja em casa, o Partido dos Trabalhadores. No caso, foi muito justificado pela secretária Cláudia, pelos demais parceiros da secretária, que viraram as costas naquele dia para o vereador Franchini, né, que eles votaram no vereador Franchini, né? Para mim não tem problema nenhum. O problema é que foi dentro do Poder Legislativo. Uma outra questão, muito se fala com relação ao governo do Estado. Nós sabemos que o Brasil vive uma suposta crise, né? A palavra crise é uma palavra atual, principalmente no meio da política, quando se toca no assunto de administração. O senhor, em algumas falas, não diria tem defendido, mas tem acreditado no governo Sartori. Eu queria saber a sua opinião. Como é que o senhor faz um balanço do governo Sartori até o momento? Olha, o final do governo Tarso, né, ele diz tudo. Porque no final do governo Tarso ele teve grandes dificuldades para manter a folha de pagamento, o 13º salário, né, e teve que inclusive usar o dinheiro da justiça, né, naquela oportunidade, e usou 5 bilhões de reais do judiciário, né, e fazendo com isso com que o Estado ficasse com os cofres vazios, né. O governador atual, o governador Ivo Sartori, ele não tem a chance e a oportunidade de recorrer a qualquer autarquia ou poder do Estado, né, para se socorrer de recursos financeiros, o que o ex-governador teve, né? Eu acho que o José Ivo Sartori, nosso governador,
né? Ele está fazendo os ajustes necessários, né? A única coisa que eu não concordo em tudo isso que o governador está fazendo, João, é parcelar a folha de pagamento ou atrasar salários. Eu acho que o governador tem que fazer qualquer tipo de coisa para saldar os seus compromissos com o funcionalismo público, que, por sua vez, também tem os seus compromissos para saldar, né? Ademais, o governador, a meu ver, está arrumando o Estado. Mas nós precisamos fazer com que os nossos funcionários tenham a tranquilidade de trabalhar e saber que vai chegar no final do mês e vão receber os seus salários em dia. O senhor acha que essa crise passada, principalmente pelo governo do Rio Grande do Sul, isso é mais para uma herança do governo antecessor, no caso do Tarso Genro, ou isso é um reflexo da crise que vive o Brasil de cima para baixo? Eu diria que isso é reflexo da má gestão de 12 anos do Partido dos Trabalhadores no poder, né? Nós tivemos há 2, 3 anos atrás a crise mundial, né? E o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil bancou a qualquer custo, né, a nossa economia aqui, para que naquela oportunidade não estourasse a crise aqui no Brasil, né, e, consequentemente, viesse a prejudicá-los na reeleição da presidente Dilma, né. Tão logo houve a reeleição da presidente Dilma aqui no Brasil, né, a crise estourou. Não temos dinheiro para nada, né. Houve sérios problemas financeiros no país, onde foram gastos recursos, principalmente da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, né, para saldar compromissos do governo federal, né, e é óbvio que isso estoura em todo o país, porque, a meu ver, isso é uma má gestão que o Partido dos Trabalhadores está fazendo no país. As chamadas pedaladas, As chamadas pedaladas. Vereador, para a gente terminar, a gente sabe que quando se fala em problema, em dificuldade, em crise, né, má gestão financeira, isso atinge diretamente eu como cidadão, você como cidadão e todas aquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Cachoeira do Sul não é diferente disso. A gente sabe que existe uma retração da economia, postos de trabalhos sendo fechados, e a gente acredita, né, que o poder público municipal, ele use ideias, use argumentos e, de alguma maneira, de alguma forma, ele faça alguma coisa para se mudar esse quadro. Como é que o senhor analisa o governo Neyron Viegas? É um bom governo? Deixou a desejar? O que pode ser feito para enfrentar a crise? Olha, eu acho que o prefeito Neyron Viegas, ele pecou quando ele ainda teve 2 anos do mandato do ex-governador Tarso Genro, né? E, a meu ver, esses 2 anos o prefeito poderia tranquilamente ter alocado muitos e muitos recursos para a Cachoeira do Sul. Mas nós praticamente não tivemos nenhum investimento do governo do Estado durante os últimos 2 anos do governo Tarso Genro e nos primeiros 2 anos do governo Neyron, né? Nós temos aqui uma promessa do início do governo do ex-governador Tarso Genro, que era a instalação do nosso porto lá na zona portuária, né? E o governador enrolou, e o nosso prefeito não pressionou o governador para que ele realizasse aquela promessa de campanha. Nós tínhamos a promessa também do governador Tarso Genro da conclusão da 403, né, com muita pressão até de um colega vereador, que é o vereador Augusto César, né, fazendo as suas reportagens, né. O governador
instalou novamente o canteiro de obras, né, mas a passos de tartaruga, né, e não fez praticamente nada na 403. Então, eu acho que o governo Neyron, ele deixou muito a desejar no que diz respeito à geração de emprego, no que diz respeito a investimentos públicos, porque na campanha política, eu lembro bem, né, quando o prefeito pregava aos quatro cantos da cidade que Cachoeira tinha que alinhar as estrelas, ou seja, governo federal, governo estadual e governo municipal, todos do PT. Pois bem, Cachoeira alinhou as estrelas e se deu mal. Vereador, uma última pergunta, bem de cunho pessoal, saindo um pouco desse assunto de governo e de crise. O que faria o eleitor Edson Richa votar no vereador Edson Richa? Eu acho que é um voto consciente. Tá aí. Nós conversamos com o vereador Edson Richa. Eu queria lhe agradecer por ceder um pouquinho do tempo de você para contar como é que está sendo esse seu mandato. Quarto mandato como vereador, são 16 anos à frente de um cargo público aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Obrigado mais uma vez, a TV Novo Tempo, o NT Sul está sempre à sua disposição. Eu agradeço, João, agradeço aos nossos telespectadores que tiveram a paciência de nos assistir, né? E me colocar à disposição de toda a nossa sociedade aqui de Cachoeira do Sul, da região, né? E é importante, João, eu concluir dizendo que me orgulho muito de fazer parte do Parlamento de Cachoeira do Sul, um parlamento sério, honesto, austero. Jamais se ouviu ou se viu dizer que aqui houve farra com dinheiro público. Tá certo. Esse é o vereador Edson Richa. Eu volto com você, Darcy.